Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. Você que me acompanha de longa data, desde a época do Orkut, da Yahoo Grupos, da Yahoo Respostas, muito obrigado. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut também, obrigado. Você que resiste bravamente pelo bom e velho meio, muito obrigado. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para meu amado filho, mano, papai te manda de montão. Hoje, dia 2 de abril de 2024, no meu relógio são exatamente 10 horas e 21 minutos em ponto. Falo ao vivo em definitivo da cidade de Barueri. Hoje estamos em Barueri, que pertence à região metropolitana de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu queria falar um pouco hoje sobre guerra irrestrita, que é uma atualização da guerra assimétrica. O professor Olavo de Carvalho tem um artigo publicado na Folha de São Paulo em 2004, dia 20 de maio de 2004, arma de guerra. E ele fala nesse artigo sobre a guerra assimétrica. O que viria a ser essa guerra assimétrica? Tem simetria, se você dividir ao meio, os dois lados têm igual tamanho. Assimétrico significa que um lado é maior, o outro lado é menor. Isso não significa que o lado que pratica a assimetria seja maior. Não, pode ser menor, mas ele tem os meios de fazer a guerra irrestrita. Também, que é uma atualização da China comunista, lá em 1999. Isso está bem documentado já. Tem sites aí, vermelho.org, que fala sobre isso, né? Eles falam abertamente. Professor lá, vê o site desse pessoal, o que eles estão falando, você vai descobrir muita coisa. Então, nessa guerra assimétrica, lá, Sun Tzu, o que acontece? Um lado pode fazer qualquer coisa. Então, você tem que entender, meu amigo e minha amiga, hoje, em 2024, nós estamos na astrologia védica de Jyoti Shastra, nós estamos no ano de Shani, que é aí o filho de Surya com Chaya. Surya é o semideus do sol e Chaya é a escuridão. Ele, quando abriu os olhos, o sol entrou em eclipse, e esse ano vai ter um eclipse solar no dia 8 de abril, né? Tá próximo aí. E o número 8 na numerologia indiana, tá certo? Segundo Harish Johari, já se foi desse mundo, mas um grande Brahmani que guardou essas culturas da astrologia, da numerologia do Tantra muito bem guardado. Tem muitos livros dele aqui no Brasil, tem alguns publicados, eu recomendo todos. O número 8 é o sábado, né? Então nós iremos ter um eclipse aí no dia 8 que representa isso. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque Krishna fala no Bhagavad Gita que ele é o karma. E ele é Saturno, por assim dizer, Shani. E o que isso significa? Que ele vai trazer aquilo dos resultados das nossas atividades. Voltando para a guerra assimétrica. Um pouquinho de contextualização aí da cultura milenária indiana, que eu gosto muito. Mas enfim. Então, essa assimetria, um lado vai poder tudo. Ou seja, eles estão dispostos a fazerem qualquer coisa mesmo. Assassinato de reputação, pode ser. Matar os próprios companheiros de partido, pode ser. Os próprios membros da família, pode ser. A própria população para jogar culpa em outras pessoas, pode ser. Né? E quando a pessoa de bem, como ela é regida pela moral e pela ética, ela vai tentar jogar dentro das 4 linhas, se é que me entende. Beleza ou não? Mas esse pessoal não vai jogar dentro das 4 linhas. Então, o que o grande professor Olavo de Carvalho sempre nos diz aqui é muito interessante. Por quê? Para você combater um bom combate, você tem que saber com quem você está lutando. Se você não sabe, você vai perder a guerra. Já perdeu a guerra. Tá certo? Por exemplo, eu lembro que
pouco de futebol aqui para entender isso aí. Eu lembro que na Libertadores da América, né? É uma competição que é o que eu mais gosto de todo mundo, mais do que a Liga dos Campeões. Eu adoro a Libertadores da América. O próprio nome já é diferente de todos os outros campeonatos continentais, né? Então, na Libertadores da América, teve um time era inferior a todos os outros demais times da competição, né? E esse time se sagrou campeão, tá certo? Em cima do Boca Juniors. Eles tinham uma estratégia, sabiam das suas limitações, né? E mesmo assim, é 11 Caldas, né? Foi o primeiro título daquele país, acho, se não me engano. Eles sabiam das suas limitações e quase ganharam o Campeonato do Mundo enfrentando lá uma equipe, acho que era o Porto, né? Na época o Porto tinha lá um jogador que depois foi parar lá na Espanha, mas enfim. Então eles sabiam, né, as suas limitações. E é disso que eu quero falar com você. Você tem que saber o que está acontecendo nesse mundo aqui, ó. As agendas que tem, agendas climáticas, agendas sobre o meio ambiente, sobre emissões, sobre mudança de sexo, sobre a destruição da configuração da família, né? Hoje em dia, muitas pessoas falam sobre família patriarcal, mas praticamente hoje no Brasil, né, nas grandes capitais, família patriarcal já não existe mais. Por quê? É tudo nuclear. É a mãe, o pai, um filho, ou mais um filho. E acabou por ali. Porque patriarcal é aquela vasta família que mora todo mundo junto. Isso aí acabou. Né? Tem alguns resquícios por aí, mas a maioria é o contrário. Então, nessa guerra assimétrica aí, esse pessoal é capaz de tudo. Se você sabe certas questões, você não vai ser enganado. Não dá pra gente acreditar no Estado, né? Olha o exemplo de Cristo aí. Você acha que mudou alguma coisa? Você vai continuar acreditando no Estado? Não dá, né? Então, nessa guerra assimétrica aí, esse pessoal é capaz de fazer qualquer coisa. E nessa atualização da guerra assimétrica tem a guerra irrestrita. Que eles dão um passo além disso aí e vão pro campo que você... da política, de organizações que fazem leis aí, que passam pelo Congresso, chegam até você, políticas da ONU, que não passam pelo Congresso. Não precisa, a ONU aprovou, então vamos implementar. Não vai passar pelo Congresso, pelo crivo dos representantes do povo. Então, você tem aí essa questão, que passa desapercebido. E quando você menos espera, você tem aquelas leis que estão te amarrando. E tudo isso que fazem pelo mundo aí, são testes para ver se eles podem implementar. Por exemplo, aqui no Brasil, muitas coisas estão sendo feitas via judiciário. E esse modelo aí está sendo observado por muitos lugares aí, comunistas ou não, ou de regimes totalitários, para ver, isso aqui a gente pode, né, dar uma incrementada por aqui, tomar o poder por aqui. É uma via. Porque pessoas totalitárias, né, que querem tomar o poder, elas não vão parar, elas vão continuarão com essas questões. Então, na guerra assimétrica, nessa guerra restrita, o povo está à mercê de tudo isso. Se você falar mal de algum lá de cima lá, a Polícia Federal pode bater na tua casa. Então, por que isso acontece? Isso é controle. Mas como que consegue controlar? Por exemplo, o professor Olavo de Carvalho dá um exemplo muito bacana. Você tem numa mesa de um bar aí 10 pessoas, 10 amigos. Aí de repente um amigo percebe que tem um infravermelho no seu peito. E ele recebe um telefonema, o primeiro que mexer leva um tiro no peito. O primeiro que levantar, sair da mesa, leva um tiro no peito. Como? Mas só uma mira laser está na sua direção. Mas por controlar uma pessoa, nesse exemplo, você consegue controlar os demais. Então, por medo, por omissão, por covardia, sei lá o que, as pessoas se omitem de se posicionar quando deveriam se posicionar, lógico, em certos locais, né, meu? Ele vai ser louco. Sede como ovelhas, né?
e enfim. E aí o que acontece? Você vai controlar as pessoas. Então, Pôncio Pilatos lavou as mãos, estava diante de um justo, lavou as mãos. A população foi escolher, escolheu Barrabás. E você acha que está mudando alguma coisa hoje em dia? Não está mudando. Então, o avanço do mal é pela ausência e covardia do bem, de se posicionar, de marcar território. O mal ocupa o vácuo deixado pelo bem. Beleza? Então, só que tem que ter inteligência, estratégia para lidar com essas situações. Não vai ser louco também de entrar numa emboscada, enfim. Mas é isso que eu queria falar para vocês, né? Duvide de tudo, pois duvida, duvide de hoje, porque amanhã pode ser tarde, até mais, tchau.